Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e paz de Cristo Jesus. Eu quero começar esse tempo, este momento, orando com você, onde quer que você esteja. Feche os seus olhos e vamos pedir que Deus nos abençoe nessa reflexão. Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós viemos aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, para declarar que nós dependemos totalmente de Ti e nós nos inclinamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença e reconhecemos o Seu senhorio. Fala, Senhor, conosco, fala conosco através da Sua palavra, fala conosco, Senhor, através da reflexão que vamos fazer agora. Que o Senhor sonde o coração de cada um de nós, o meu coração e o coração de cada uma dessas pessoas que estão assistindo, e que o Senhor fale ao mais íntimo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, esta é a segunda quarta-feira do ano, do novo ano que começa, a segunda quarta-feira de 2021, e a palavra que nós temos para hoje é a palavra glorificar. Glorificar. Eu quero embasar essa conversa em Apocalipse capítulo 4, verso 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, as aves, quando nós observamos, nós percebemos que elas dão glória a Deus quando elas voam, quando elas cantam, quando elas fazem seus ninhos, quando elas fazem as atividades que Deus pretendeu que elas fizessem. Todas as manhãs eu acordo e começo a ouvir as aves cantando, começo a ouvir a alegria das aves voando, e isso eu sinto que Deus tem sido glorificado. Eu começo o dia glorificando a Deus, vendo que os animais, que as aves, os pássaros estão glorificando ao Senhor. Nós percebemos que até as formigas glorificam a Deus quando cumprem o propósito para as quais elas foram criadas. Deus criou as formigas para que fossem formigas. E Deus criou você e a mim para que você seja você mesmo. Deus não chamou você para ser outra pessoa. Deus chamou você para ser você mesmo, para glorificá-lo como e da forma que você pode fazer, com quem você é. A primeira pergunta do breve catecismo que nós estudamos ou estudávamos no curso de catecúmenos ou curso de introdução na igreja, a primeira pergunta que é feita naquele catecismo é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o fim principal meu, o fim principal seu, o propósito principal nosso neste planeta é glorificar a Deus. Por isso, eu quero desafiar você e a mim também a encontrarmos formas de glorificarmos a Deus. As Escrituras Sagradas registram lá em Isaías capítulo 60, verso 21, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, nós fomos feitos para a glória de Deus. Eu e você fomos feitos para glorificarmos a Deus. Você pode me perguntar, talvez você deve ter uma questão na sua mente agora: como é que eu glorifico a Deus? Como eu posso glorificar a Deus? E eu quero te apresentar pelo menos 5 formas que nós podemos, ou maneiras das quais podemos glorificar, ou com as quais podemos glorificar a Deus.
5 formas com as quais podemos glorificar a Deus. Às vezes pensamos que glorificar a Deus é quando nós damos um glória a Deus ou falamos um glória a Deus durante um culto ou quando ouvimos uma música, mas glorificar a Deus não são simples palavras, são gestos, são atitudes. E eu quero que você reflita comigo 5 formas que nós podemos glorificar a Deus. A primeira delas é, nós glorificamos a Deus adorando-o. Glorificamos a Deus adorando-o. Como já disse em outro momento de reflexão, a adoração é um estilo de vida. Como podemos adorar a Deus de várias formas. Existem várias formas de adorarmos a Deus. Se nós olharmos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus adorando a Deus. Você consegue imaginar formas não convencionais de adorar a Deus? Nós adoramos a Deus não só através de canções. Você precisa encontrar uma forma ou uma outra maneira de adorar a Deus. Formas existem diversas. Podemos adorar a Deus servindo aos pobres, ajudando os orfanatos, limpando a casa de alguém impossibilitado, fazendo qualquer coisa que fizermos para a glória de Deus, nós glorificamos a Deus. Portanto, uma das formas de glorificar a Deus é adorando a Deus. Me lembrei de uma passagem interessante em que em muitos lugares, em cultos, as pessoas quase que estão no piloto automático. Quando um pastor ou alguém que está pregando fala algo interessante, as pessoas dizem glória a Deus, aleluia, né? Mas às vezes nem prestam atenção no que estão ouvindo e às vezes falam glória a Deus para coisas que não deveria ser falado. Mas nós devemos glorificar a Deus através da nossa adoração. Existem formas diversas de adorarmos a Deus. Uma outra forma que nós podemos ter ou fazer para glorificar a Deus é que nós glorificamos a Deus quando nós amamos outros cristãos. Quando nós recebemos o presente da salvação de Deus, nós passamos a ser parte da família de Deus e, portanto, temos outros irmãos na fé e nós devemos amá-los, pois são irmãos nossos. Jesus certa vez disse: nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a marca registrada do cristão é o amor, e nós glorificamos a Deus quando nós amamos os outros cristãos. Mas seguimos adiante. Glorificamos a Deus também quando pensamos, cremos e agimos como Jesus. Deus deseja que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Eu quero recordar com você alguns versículos que mostram esse desejo de Deus para você e para mim. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim: porquanto para isto mesmo que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deus nos chama para sermos semelhantes a Jesus, e quando somos, nós glorificamos a Deus. Veja Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tem um outro versículo que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. O versículo começa: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós glorificamos a Deus quando buscamos viver como Jesus, quando buscamos viver uma vida semelhante a Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Mas seguimos. Glorificamos a Deus também quando ajudamos as pessoas através de nossos dons, talentos e habilidades. Deus criou cada um de nós de uma forma única. Não há ninguém semelhante a você, não há ninguém semelhante a mim. Portanto, você e eu devemos glorificar a Deus usando os nossos dons, talentos e habilidades, ajudando as demais pessoas. Aliás, Deus dá dons aos seus filhos para a edificação da igreja, não para a nossa promoção pessoal. Romanos 15, verso 1 e 2 diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. 1 Coríntios 14, 12 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Deus dá dons, talentos e habilidades para nós, para a edificação, para ajudarmos as outras pessoas a crescerem na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Fomos agraciados por dons, por habilidades, por talentos, para abençoarmos as pessoas. Tudo isso que Deus nos dá é para a edificação da sua igreja, da sua família. Glorificamos a Deus quando ajudamos as pessoas através dos nossos dons, talentos e habilidades. E eu concluo com a última forma que nós podemos glorificar a Deus dessas 5 que nós vimos. Glorificamos a Deus falando dele para as pessoas. Glorificamos a Deus falando dele para as pessoas. Nós glorificamos a Deus quando nós anunciamos a sua mensagem de salvação, quando nós anunciamos as boas novas de salvação. Deus não quer que sejamos agentes secretos dele. Deus não quer que seu amor e seus propósitos sejam mantidos em segredo. Ele quer mais é que nós divulguemos a sua mensagem de salvação e o seu amor para com as pessoas. Uma vez que você conheceu a verdade que te libertou, Ele espera que você compartilhe essa verdade, essas boas novas com as demais pessoas que você ama, com todas as pessoas que você tiver contato. Aliás, toda pessoa que você olhar é alvo do amor de Deus, e para todas elas você deve glorificar a Deus falando dele para elas, falando da sua salvação para elas. Salmo 96, 3 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Marcos 16, 15 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir que Deus tenha misericórdia de mim e de você agora, neste momento. Às vezes somos levados a querer glória para nós, mas a glória, Deus não divide a sua glória. A glória deve ser sempre dada a Ele. Quero lembrar você dos pontos que nós vimos. Glorificamos a Deus adorando Ele. Glorificamos a Deus amando os outros cristãos. Glorificamos a Deus quando pensamos, cremos e agimos como Jesus. Glorificamos a Deus quando ajudamos as pessoas através dos nossos dons, talentos e habilidades. E glorificamos a Deus falando dele para as pessoas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu sei que nem sempre, Senhor, eu reconheço ou eu te louvo por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as maravilhas que o Senhor já realizou na minha vida, está fazendo e fará em minha vida e através da minha vida. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu sou tentado a receber a glória que só é devida ao Senhor. Aliás, toda a glória pertence a Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a reverter, a endereçar, a oferecer toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo é que eu oro. Amém.
Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 5,13 diz: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glorifique a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você pode oferecer a Ele, amando as pessoas, falando de Deus às pessoas, usando seus dons, seus talentos. Seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Não seja só abençoado por Deus, mas seja uma bênção, que Deus possa abençoar outras pessoas através de você, sendo semelhante a Jesus Cristo. Você pode abençoar outras pessoas e com isso glorificar o nome de Jesus. Termino com Apocalipse capítulo 7, verso 11, que diz assim: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de semana guardado e amparado e dirigido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Até mais, se Deus assim quiser.